A semana passada nós pregamos sobre, entre outras coisas, eu não lembro já mais o tema da mensagem, mas é o temor do Senhor. Falamos, oi? Foi sobre a sabedoria de Salomão, mas teve uma, não lembro qual foi o tema. Os altos de Salomão. Muito obrigado. É isso aí. E nós vimos um texto de Provérbios que diz especificamente que a sabedoria é o temor. Porque diz, no próprio Provérbios, o próprio Salomão dizendo, ele diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Mas em Provérbios 28 ele diz que a sabedoria é o temor. Sabedoria e temor são dois lados da mesma moeda. E Deus começou a me abrir uma coisa agora espiritual que eu não vou pregar hoje, mas eu vou já soltar o spoiler, que é sabedoria com temor, conhecimento com entendimento, conselho com fortaleza. Os 7 Espíritos de Deus, eles estão completamente conectados e eles agem em dupla: conhecimento com entendimento, sabedoria com temor e conselho com fortaleza. Já explodiu uma revelação na minha mente enquanto eu orava hoje, antes desse culto. Mas o que Deus quer que eu pregue nessa noite é como se fosse uma continuação daquilo que eu preguei no culto passado. O temor do Senhor é a coisa mais importante, queridos. E o temor do Senhor, ele se desdobra de formas. E a principal forma com a qual ele se desdobra é a forma da santificação, da santidade. E eu quero falar com você sobre isso. Essa santidade, querido, que nós não entendemos muitas vezes, é aquilo que nos coloca dentro da terra da promessa. É o que nos sustenta na terra da promessa. É aquilo que faz com que nós possamos herdar herança. A santidade te projeta. Por isso que ele fala: santificai-vos hoje e amanhã, porque em 3 dias, ao terceiro dia, o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Se você quer andar nas maravilhas de Deus, tem um dom chamado dons de maravilhas. O que são as maravilhas? É Moisés abrindo o mar, é Jesus andando sobre as águas. Esse dom, ele é manifesto através de um espírito de temor em forma de santificação muito relevante. E a santificação, ela anda com outro espírito. A santificação, ela anda junto com a paz. E eu vou destrinchar isso para você entender como santificação e paz andam em consonância. O Senhor está falando que no reino dele, por isso ele envia pessoas 2 a 2. Ele envia pessoas como 2 testemunhas. O Senhor quer que nós tenhamos um testemunho. E esse testemunho final, eu li um texto a semana, acho que não foi no culto da semana passada, ou já não lembro se foi, mas em 2 Pedro, no capítulo de número 1, ele diz que existe uma escadinha, e essa escadinha, ela está composta por alguns pilares, por alguns degraus, desculpa, não pilares, mas degraus. E ele diz aqui, no versículo 5 de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, já estou começando invertido, amém? Porque o óleo que derrama aqui já está derramando na minha cabeça aqui, para eu começar do jeito que o Espírito Santo vai conduzir. E diz que me chamou muita atenção nesse culto onde eu trouxe essa verdade, a sequência do texto. Tem uma matéria que eu dei no seminário só sobre os degraus de caráter contidos aqui dentro dessa revelação de 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, que diz: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência. Você é diligente, você faz a coisa com perfeição. A gente às vezes é diligente para tantas coisas na vida e não somos diligentes para aquilo que é especial. Às vezes somos diligentes para conseguir um cargo na empresa. Somos diligentes para fazer um MBA. Somos diligentes para fazer a nossa faculdade. Somos diligentes para ganhar um corpo musculoso. Somos diligentes para tanta coisa. Às vezes fazemos academia todos os dias, mas às vezes não prestamos atenção naquilo que é mais importante. Paulo fala que o exercício físico, ele é importante, mas ele tem pouco proveito quando comparado a outros princípios da palavra de Deus. Comparado a andar com Deus, ele tem pouca relevância, é pouco proveitoso. Não estou fazendo apologia contra o exercício físico. Eu também o faço, salvo agora nesse instante que eu estou cuidando do Noah. Até engordei, também enfiei o pé na jaca, estou comendo doce à vontade. Estou com vontade, estou tenso como doce, entendeu? Estou tenso.
engordei já uns 10 quilos. Mas eu vou perder agora e eu preciso fazer exercício físico, porque já tenho 50 anos, mais de 50, e você precisa fortalecer os músculos. Tudo isso é importante. Mas ele fala que o mais importante é o homem se dominar, sim. Muitos se dominam para ganhar uma medalha, uma coroa que o homem pode dar. O Senhor fala para nós nos dominarmos, para ganharmos uma coroa incorruptível. E é essa coroa que eu estou interessado. Paulo chega no final da carreira dele e diz: eu completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé. Já a coroa da vida me está reservada. E eu estou sendo oferecido por libação, em cima do sacrifício do Senhor Jesus. Porque o sacrifício foi perfeito, mas eu quero me derramar em cima do sacrifício dele, para que suba como aroma suave às narinas de Deus. O homem que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, meu querido, minha querida, é para isso. É o que mais importa. O que deve ser prioridade na nossa vida? A prioridade é o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas que às vezes nós ficamos preocupados com elas, nos serão acrescentadas. Posso ouvir um amém nisso? E ele fala aqui, então com diligência busque essas coisas, associai com a vossa fé. Eu preciso ter fé. Em primeiro lugar é a fé, a virtude, o poder. Com o poder, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Se dominar, aprender a se dominar. Com o domínio próprio, a perseverança. Porque quem se domina tem que perseverar para se dominar. A qual perseverança? A piedade, a fraternidade. Porque não adianta nada me dominar a mim e não ser bom para com o próximo. Com a fraternidade, o amor, que é o dom perfeito, é o momento perfeito, é o ápice da escada, é o degrau mais alto, é o amor. É o amor de amar os inimigos, é o amor de dar outra face, é o amor de não julgar da forma errada, só julgar em Deus. É o amor de Deus. É o ápice, é onde todos nós temos que chegar. É o que Deus vai querer cobrar de nós quando chegar aquele dia. Mas não é isso que chamou minha atenção, isso já chamou muito minha atenção. Isso aqui é como eu disse, é uma matéria que eu tenho que dar ela inteira. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, é possível crescer em cada um dessas facetas do caráter de Deus. Fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Se você não tem essa escada, se você não sobe esses degraus, você é cego, vendo só o que está perto, e míope, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, ele volta a repetir, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Ou seja, uma vez salvo não é salvo para sempre. Você percebe aqui a sutileza do versículo? Você percebe que não existe eleito predestinado? Se você tem que confirmar algo, logo você não é. Mas ele fala para você confirmar a eleição, ou seja, você já é eleito. Então, para você confirmar, você tem que andar naquelas virtudes exemplificadas anteriormente. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Deus não quer você e eu tropeçando, meu amado, minha amada. Pois desta maneira, aqui é o versículo que eu quero enfatizar nessa noite. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desta maneira será plenamente e amplamente suprida a nossa entrada no reino. Eu e você estamos aqui para um objetivo nessa vida. Se nós não entendemos esse objetivo ainda, nós estamos muito distantes. É entrar no reino. Eu e você temos um objetivo. Tem pessoas que vivem uma vida sem saber o objetivo, sem saber o que quer ser, sem saber para aquilo que foi chamado. E interessante que quando eu falei de chamado na semana passada, eu disse que o Senhor nos concede espírito de sabedoria, que significa temor, e revelação, iluminar os olhos do nosso coração, para entender a esperança do chamado. Eu fui chamado para quê? Qual é a vocação? Qual é a minha herança nos santos? Eu estou aqui para herdar o quê? E qual é a grandeza do poder dele para andar nas maravilhas? Mas você nota como o temor do Senhor / revelação é a base para eu entrar nesse lugar. Eu preciso dessa base, queridos. Muitas pessoas hoje, eu quero dizer isso, nós convivemos com uma coisa, queridos, escute isso do seu pastor. Nós convivemos com uma natureza de homem.
eu e você. Paulo falando sobre essa natureza, ele traz dois aspectos. Um aspecto que ele traz é que o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço, o miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, não é? E ele fala também que a nossa carne, em Gálatas capítulo 5:16, milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E eles são opostos entre si, eles fazem guerra entre si. E aqui entra um dilema e um problema com muitos crentes, e diria que com grande parte a maioria deles, de nós. Deles, não quero me excluir disso, de nós. O que acontece com a maioria de nós? Nós banalizamos a santidade. Nós banalizamos a santidade porque o que acontece? Eu tenho essa natureza mesmo. Às vezes a gente fala assim, Deus sabe que eu tenho essa natureza. Ele sabe como é difícil para mim, ele já viveu como homem, ele sabe quais são as tentações, só que ele viveu como homem e não pecou. E ele disse que assim como ele é, nós sejamos neste mundo aqui e agora. E isso coloca para mim uma barra muito alta, queridos. Sabe aquele cara do pulo, do salto com vara? Eu me vejo assim. E a gente vai vir correndo e a gente tem lá uma vara, uma barra 3 metros. Você pula facinho. Eu já não xingo mais, não falo palavrão. Mas a barra sobe. Aí uma pessoa vem e fala mal de você e você fica sabendo. E aí você vai pular aquela barra e você ficou irritado, você foi lá e chutou o balde, aquele salto você não deu. Você vai ter que pular essa barra. E Deus, ele é especialista em nos proporcionar que as situações se repitam para a gente pular acima dessa barra. Ele vai levantar a barra de novo para você. Enquanto você não pular todas até chegar no amor perfeito, você não vai parar de pular. E quando você pular o amor e estiver nessa fase de amar o inimigo, orar por aquele que persegue, não é? Orar pelos que pisam no seu calo, que ferem você, não se magoar, estar verdadeiramente morto, não deixar sentimentos te paralisarem no reino do Espírito. Aí Deus vai falar assim, muito bem, servo bom, você agora é meu filho. Só que nós vimos lá na escadaria que isso pode aumentar em nós. A barra alta, filhos. Eu quero nessa noite, em primeiro lugar, colocar uma barra alta para você. Ela é muito alta. Ela é alta demais. Porque o topo dessa barra é Jesus. E enquanto você não tiver atingido isso, não entrou na maturidade do varão perfeito, você não é o que ele está vindo buscar. Você não garantiu a sua plena entrada no reino. Vocês estão me entendendo? É muito sério isso. Então você às vezes, Deus já sabe que a minha natureza é assim mesmo. As pessoas, não, Deus, nós já somos assim, eu faço isso errado, eu me iro, e Deus já sabe como eu sou. Deus não sabe como você é, querido. Não foi para isso que Deus te chamou. Não é essa a sua vocação nem a sua eleição. Isso é muito sério. E dentro disso eu quero agora entrar profundo na pregação dessa noite. Em Hebreus, no capítulo de número 12, ele me explodiu algo dentro de mim hoje aqui com esse versículo. Ele, o amado amigo Espírito Santo, ele diz assim, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 2 pilares, que se você não andar neles, você não verá o Senhor. Verá o Senhor quando? Eu diria para você que tanto agora, quem quer ver o Senhor? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado no seu alto e sublime trono. Quem era Uzias? O maior dos reis, pomposo, com um exército que desbaratava todos os outros exércitos, que começou a se orgulhar por aquilo que ele atingiu. No dia da morte, da soberba e do orgulho,
Eu, Isaías, vi o Senhor. Você quer ver o Senhor? Você precisa morrer para os seus orgulhos, para os seus desejos, para as suas mazelas. Santidade é fundamento para ver o Senhor. Paz com Deus é fundamento. Tem alguns tipos de paz. Tem a paz distribuídas dentro da paz de Deus. É a paz com Deus, que é eu estar em paz com Deus, significa eu não andar em pecado. Quando eu não estou em pecado, o bendito Espírito Santo vai contender comigo. Contenderá o Espírito para sempre com o homem? O tempo da contenda do Espírito Santo está terminando. Agora, quando se encerrar os 6.000 anos, não posso entrar nessa revelação aqui. Por isso que a idade do homem é limitada em 120 anos. 120 jubileu, 120 vezes 50, 6.000. Vai jogar a gente para agora. Não vou entrar nisso aqui agora, não dá tempo. Mas o fato é, contenderá o Espírito Santo para sempre com o homem. Ele vai contender para sempre, vai ficar tentando me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o ministério do Espírito Santo descrito em João, capítulo de número 8. Ele vai ficar, 16, ele vai ficar sempre contendendo comigo para eu mudar algo, para eu me constranger com algo. Ele não vai contender para sempre, ele tem um tempo determinado para o Espírito Santo contender. Bate com 70 vezes 7, que eu já preguei aqui, das 70 semanas de Daniel, alguns cultos atrás, dos 490 anos espaçados por 2.300 anos, que Deus, Ele colocou exatamente para cair nos nossos dias. Então nós estamos chegando num tempo de plena entrada no reino, e para que eu possa entrar e ver a Ele, no reino dEle, que é isso que isso se refere, eu preciso seguir a paz com todos e a santificação. Atentando diligentemente, olha diligentemente aqui de novo. Que coisa, hein? Eu não tinha dado atenção a isso que o Espírito Santo está falando comigo agora. Diligente, diligente, diligente. Sejamos diligentes. Diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Faltoso, separando-se da graça. Você está vivendo na graça, mas as suas faltas, os seus erros, podem te separar dele. Separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Tem coisas, queridos, que no corpo, quando você faz, contamina o irmão. Quando você é amargurado de espírito, é magoado com alguém, fala mal de alguém, quando você provoca divisões no corpo, quando você entra por essa porta, querido, querida, o Senhor está falando que você está produzindo no corpo uma raiz de amargura, que brotando vai fazer muitos se perder junto com você. Quando Deus está olhando para nós, queridos, Ele está olhando o corpo, e a forma como nós andamos em corpo. Por isso que na ceia do Senhor Ele fala assim: examinar, pois, o homem a si mesmo, com relação ao corpo, se está fazendo bem ou mal para o corpo. Isso é a paz com os outros. Como eu me relaciono com você? Eu guardo mágoa de você, eu falo mal de você, eu xingo você, eu faço grupinhos de divisão na igreja. Quem sou eu dentro do corpo? E ele diz que quem come sem entender isso, ele come juízo para si. E esta é a razão porque há no vosso meio muitos enfermos, doentes, e muitos que já dormem, ou seja, já morreram. Tem gente perdendo vida para não matar outras vidas. Escute, essa palavra do Espírito Santo, também não pensei nela, escute isso. Tem gente perdendo vida, morrendo no físico, para ele parar de matar pessoas no corpo. Você está vendo a seriedade disso? Uma raiz de amargura quando brota, nós sabemos pela medicina que pessoas magoadas, elas produzem câncer. Pessoas magoadas produzem câncer. Você não pode ser filho, filha, um câncer no corpo de Cristo. Posso ouvir um amém nisso? Um pouco de fermento, um pouco de mágoa, um pouco de palavras, um pouco de uma coisinha pequena. A língua é um órgão pequeno, mas ela incendeia uma floresta. É muito sério, meus amados. Se nós não discernirmos o corpo agora, nós seremos discernidos depois. E se não tiver paz com todos, a sua entrada no reino não está garantida. Vocês estão me entendendo a seriedade do que vos prego nessa noite? E muitos nem se prestam atenção nisso. Então há uma primeira faceta, que é a faceta da paz, que eu não tenho.
A segunda faceta vem na segunda. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, no versículo 15, parte B, e por meio dela muitos sejam contaminados. Porque você fala para um, já viu o telefone? Você não sabe. E meu Deus do céu, como o homem, a natureza caída do homem, ela tem prazer em saber. Fala, conta, o que aconteceu? Você viu o que aconteceu com... Nossa, conta para mim. Por isso que as pessoas gostam de novela, né? Ou de série, This Is Us. Quer saber o que está acontecendo na vida do próximo. O homem é dado a isso. Você não, né, filho? Aqui não tem ninguém desse tipo, né? Ninguém que fica falando da vida alheia nas jantares. Quando está comendo um lanche aqui, não. Só na igreja do vizinho. Na nossa, nós somos blindados de tudo isso, né? Graças a Deus. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Aqui já está falando de pecado mesmo, está falando de problema de santificação. Impureza e profanação, do tipo prostituição. Prostituição de todos os tipos, física, espiritual, quando ama ídolos, de todo tipo de prostituição. Seja ela financeira, me prostituir com dinheiro, seja qual for a minha prostituição. Isso também, ele diz que todos os pecados, eles são contra o corpo. Mas o que se prostitui, ele traz um veneno, um pecado muito sério para dentro do corpo. Seja qual tipo de prostituição for, ele contamina o corpo, ele contamina o corpo de Cristo. E Jesus, ele vem julgar essas coisas, queridos. Porque se eu tenho comunhão com ele na ceia dele, eu tomo do sangue dele, eu como do corpo dele, eu preciso estar pactuado de fato com ele, e olhar com diligência para isso, para que eu não venha defraudar, para que eu não venha a destruir a minha comunhão com ele. É muito sério. Eu podia pregar aqui a noite inteira, de verdade eu poderia pregar aqui a noite inteira nesse versículo, mas vamos avançar. O qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, vendeu a herança por falta de temor. Santidade produz herança. Repita comigo: santidade produz herança, maravilhas, conquistas. Muitas pessoas deixam de conquistar porque não são santas. Outras pecam numa área e não sabem que essa área afeta todas as outras. Eu já vi pessoas que se prostituiu, caiu em prostituição física mesmo, adulterou. E eu vi o rebote. O rebote é em todas as áreas. É perda de emprego. É perda de contratos. É destruição. Você vai vendo a destruição em cascata na vida da pessoa. E ela acha que Deus está tratando com ela só o ato em si, o adultério em si. Deus está tratando de uma forma muito mais ampla e está permitindo demônios específicos irem para cima. Por isso é tão terrível a profanação e você perder algo que é o que te garante a entrada no céu, que é a primogenitura, queridos. Esaú não valorizou a sua primogenitura e por um nada, um momento, um desejo, ele vendeu a sua primogenitura. Muito cuidado, filho e filha, para a sua primogenitura não ser vendida por nada, por nada. Deus é Deus de detalhes. E se às vezes Deus não vai tirar de você, vai te atrasar muito no plano de Deus, muito. Escute isso. Deus não atrasou Abraão? Abraão teve lá o filho com Agar, 13 anos, Deus deixou ele na moenda, deixou ele sem falar com ele. 13 anos em silêncio. Você acha que é pouco? Davi, quando peca, ele fala: Senhor, não retira de mim o teu espírito. Ele sente o baque. Ele sente o baque de Deus, fala assim: não, agora não, filho. Porque eu te amo, mas eu não amo o seu pecado. E ele vira o rosto de fato para Davi. Vocês percebem isso, queridos? Davi no Salmo 32 é um, no Salmo 51 ele é outro. E Davi está ali clamando por misericórdia, de alguma forma me deixa de novo ouvir o seu espírito. Não retira o teu espírito de mim, eu não posso viver sem o seu espírito.
Tem gente que só dá valor a algumas coisas importantes quando as perde. Filho, filha, não banalize a questão da santificação. Se Deus colocou a barra alta para você, é porque você pode pular. Posso ouvir um amém aqui? Mas ele perdeu o direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi o quê? Rejeitado. Que ele quer a herança agora. Só que a herança está ligada à santidade, querido. Perdeu. Embora, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Sansão buliu com o pecado a vida inteira dele, queridos. Ficou contando segredinho, ficou fazendo joguinho. Ficou noiado, fez besteira. Até que ele revelou o segredo dele para com Deus e por isso ficou cego. Você viu que nós lemos no outro trecho que naquele homem em que essas coisas de virtude não estão presentes, ele é cego e ele não vê o que está diante dele, ele é míope. Foi exatamente o que aconteceu com Sansão. A vida de Sansão, o ministério, tudo foi afundado. Caiu por terra. Há quem diga que Sansão depois recuperou no final. Eu tenho cá minhas dúvidas, também não vou entrar nessa discussão teológica aqui agora com você, tá bom? Deus deu força para ele, a força estava no cabelo dele, deixaram o cabelo dele crescer. Tinha um cortar de ficar parando todo dia. Se fosse eu ficava lá com a navalha, o dia todo. Vamos lá, vamos cortar de novo esse cabelinho aí, Sansão. Está amarrado mesmo, está sem força nenhuma. Dá uns tapas na cara dele e ainda corta o cabelo dele. Não deixa o leão crescer. Agora ele matou mais filisteu na sua morte do que na sua vida. Mas se suicidou junto com os filisteus ali. Então não vamos entrar nessa polêmica de suicídio aqui, tá bom? Muito bem. É tão sério esse assunto de paz, queridos. Deixa eu entrar aqui num pedaço da paz. Vamos entrar em Romanos capítulo 16. Como eu já comecei a explodir esse detalhe da paz, eu vou entrar nele aqui. Antes de eu entrar nele, deixa eu entrar antes aqui no Levíticos capítulo de número 20. Essas coisas estão... Vem no Levíticos 20 antes. Não, vem no 1 Coríntios capítulo 5 antes. O tema da mensagem dessa noite é o contraste dos dois montes de Deus. Antes de entrar nos montes, eu vou entrar nas bases, tá bom? Nas bases da montanha. Mota é montanha. Vamos lá, senhor Mota. Levíticos. 1 Coríntios antes. 1 Coríntios antes. Tá doidão, né? Tá muito louco esse menino. Eu tô com tanta revelação bombando. Oh, glória a Jesus por isso. Eu amo. Como eu amo. Como eu te amo, Senhor. Como tu és precioso. Até, eu falei Coríntios? De Coríntios é Crônicas. Ô, glória! Isso aí, Vagnão. Agora tá quente aqui. Se eu tirar vai dar frio, quer ver? É muito louco, né? Se eu tirar vai dar... Desligar o ar aqui. Glória a Deus, hein? 1 Crônicas, capítulo 5. Eu quero 2 versículos aqui só. Vamos falar de profanação. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Vamos falar de perder primogenitura. Tem muito crente achando que está indo para o céu. E querido, eu vou dizer para você, não está. Veja aqui. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Ruben pegou a concubina do pai. Esse é o Ruben. Ruben violou o leito do seu pai. Ele conheceu a nudez do seu pai ao deitar com a concubina do seu pai. Perdeu a primogenitura.
perdeu toda a herança, perdeu o propósito, perdeu o que Deus queria fazer na vida dele. Rúben perdeu, vendeu por um repasto toda a herança que Deus tinha confiado a ele. Essa herança vai ser entregue a José, não é entregue aos próximos. O próximo na herança, na árvore genealógica, seria Simeão, o segundo filho. Simeão e Levi, terceiro filho. Simeão e Levi, no caso de Diná, a irmã, foram lá, fizeram um pacto com os homens lá do cara que violou a Diná e que queria casar com ela. Falaram assim, se vocês circuncidarem, nós estamos em aliança com vocês e aí está tudo certo, está tudo em paz. Mentiram, quebraram a aliança de paz que fizeram com eles. Mataram todos os homens quando eles estavam sofrendo a dor da circuncisão. O próximo filho na escala seria Judá, o quarto filho. E aí o que ele fala de Judá? Judá na verdade foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe. Que príncipe é esse de Judá, queridos? O Senhor Jesus. Porque Deus prometeu que Judá seria, da tribo dele viria o leão, leãozinho, tu és leãozinho, e daí vai vir o cetro que vai reger as nações. Isso é uma promessa para Judá. Só que Judá também foi terrível, queridos. Judá estava lá com a prostituta cultual, que ele achava que era uma prostituta cultual, se prostituiu também. A gente não vê, não, eu sou de Judá, Judá é a tribo. Judá se prostituiu com a Tamar lá, que o filho dele, que ninguém queria dar herança, que ninguém queria casar com ela, o irmão enganou ela. Jogava a semente fora para ela não engravidar, para não dar descendência para ela. Queridos, a história da Bíblia, ela é muito interessante porque ela mostra exatamente a falha de todos nós. E você hoje é uma Bíblia escrita, e o seu testemunho está sendo lido por aí. Tem gente que fala, o meu pastor uma vez foi numa casa e estava lá com um monte de gente, e chegaram lá na casa, e o cara falou assim, você é crente, né? Você é pastor, né, Abel? Se for para eu ser crente que nem você, eu prefiro não ser crente. Já pensou que testemunho? Ele falou que isso foi uma paulada para ele, ele é um homem de Deus. Por isso que eu estou dizendo isso, porque ele conta esse testemunho, abertamente. Meu primeiro pastor é um homem de Deus. Mas um dia alguém disse para ele, se é para ter um testemunho desse aí, eu prefiro não ser crente. Se é para ser um crente meia boca, o que será que estão dizendo por você por aí? Se é para ser crente que nem esse aí. Esses dias entrou comigo no elevador e falou, soltou um palavrão, um ponte que partiu. E ele falou, desculpa, perdão. Eu falei, tá bom. Você está entendendo, queridos? Qual é a referência que estão vendo em você? Está falando palavrão perto de você, está tudo certo? Está tudo certo? Qual é o nível da santidade que você passa para fora? Ele diz que Judá na verdade foi poderoso, teve o filho dele, veio o principal, porém o direito de primogenitura foi sobre José. Que José é esse, querido? É o José que a mulher do Potifar queria pegar ele e ele fugiu. Ele não se prostituiu, ele não vendeu primogenitura. Esse José é o José da amada. Deus fala com filho de promessa, querido. Deus trata com gente de promessa, com gente íntegra. Ele está pouco se importando se você é o primeiro, o segundo, o décimo. Ele quer fazer de você um primogênito dele, aleluia. Ele está querendo separar você. Ele está querendo tomar você. É isso que o Senhor quer de você, querido. Quando Jacó vai abençoar os filhos, ele fala, me dá aqui o Efraim, me dá aqui o Manassés, os seus dois filhos. A porção dobrada, José tem a porção dobrada do Espírito. É Efraim que leva o nome de primogênito do pai Israel. Efraim leva o nome de casa de Israel. Oh, glória a Deus. Isso é tremendo, filho. Efraim é aquele que tem porção dobrada. Ele significa, Deus me abençoou na terra da promessa. Ele significa fruto dobrado, porção dobrada. Efraim recebe a porção dobrada que era sobre José. E tem uns mistérios de Deus que eu não posso entrar agora também. Ezequiel 37 ele fala que a vara que esteve na mão de Efraim volta agora para a mão de José. Lá no 144 mil o nome de José aparece. Aonde está Efraim? Um dia eu te conto. É tremendo demais, queridos. Deus se importa com aquele que valoriza aquilo que tem dele. Me dá Efraim, Manassés em lugar de Rúben e Simeão, do meu primeiro e do segundo filho, que profanaram o meu leito. Me entrega agora o teu Efraim, me entrega agora o teu Manassés.
e bota eles no lugar deles. E só para confundir a cabeça de todo mundo, Efraim e Manassés são filhos de uma egípcia, portanto um ventre gentil. Deus coloca por cabeça de 12 tribos um gentil. É demais. Todo o plano de Deus vai ser feito com duas testemunhas, Efraim e Judá. Todo ele, casa de Israel e casa de Judá. Todo o plano de Deus, até do que nós não vemos, e até aquilo que ele já profetizava antes de entendermos essa divisão de reino. É demais, é demais. Está lá dentro do livro, depois te conto. Você vai ver lá em duas testemunhas de Deus, que é um negócio de arrebentar. Mas vamos pular essa parte. Eu quero dizer que gente perde primogenitura, queridos. Perde herança, perde propósito. Por pouca coisa, por detalhes, por problemas. Mas principalmente o que pega para Deus é a prostituição. Eu não estou falando só de prostituição física. Eu estou falando de prostituição em todas as dimensões. Ele chama Israel, a nação dele, de prostituta, que começou a servir a Baal, servir a outros deuses. Isso é prostituição. É prostituição quando você ama o dinheiro. É prostituição quando você não entrega tudo para Deus. Com Deus, queridos, não existe metade, não existe 99%. Ele é tudo, queridos. Quem quer ser primogênito arrolado no céu, tem que entender que com Deus é tudo ou nada. Não há tempo para crente meia boca. Não há, queridos, eu estou falando sinceramente. O tempo do Espírito Santo contender está acabando. E para que você entre e veja Ele, essa santidade que eu estou pregando é necessária. A santidade de um primogênito, de um sacerdote. O sacerdote para Deus aqui em Levítico, agora eu vou no Levítico. Olha alguns textos para você entender, eu estou entrando já nas duas coisas juntas. Eu estou falando de santidade e estou falando de paz. Olha o que ele diz aqui no livro de Levítico, no capítulo de número 20. Eu vou ler algumas coisas muito rápido para você aqui, tomara que eu consiga ser rápido. De verdade hoje eu não estou interessado no tempo, tá bom? Também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel, dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque. Quem era Moloque? Era aquele que matava os primogênitos, que fazia os filhos passarem pelo fogo. Vou falar uma coisa forte para você aqui hoje, queridos. Vou falar uma coisa muito forte com relação a Moloque hoje. A nossa nação está prestes a cair na mão de Moloque, que é o pior dos demônios, tanto que é pior dos demônios, que Deus vai vencer ele no último momento, que é a morte dos primogênitos. Olha como está ligado a primogênito, está vendo? A herança. Deus tira da mão do rei do Egito, da mão de Moloque, que tinha era um deus lá representado numa estátua. Vocês já viram lá no filme de Moisés? E que tinha criancinhas na mão dele, porque ele pedia o sangue das crianças. O que é isso, queridos? No Brasil estão querendo aprovar de tudo quanto é jeito. Já aprovaram agora lá o senhor ministro, aborto. E tem crente que está já noiado da cabeça, que o crente começa a dizer: não, o cara tem direito, foi estuprado, tem direito. Mesmo depois das 22 semanas, e quantas crianças nascem hoje de 22 semanas e vivem? O Nicolas estava dizendo esses dias aí. Assassinato. Porque esse Moloque, ele pede sangue para dar poder para esses desgraçados que estão revestidos de poder. E tem crente, que se diz crente, que está falando: não, acho que tem alguns casos de aborto. Aborto nada, querido. Aborto nada. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando, olha a palavra profanando, o meu santo nome. E olha o que mais que ele diz: se o povo da terra fechar os olhos para não ver este homem, quando der a seus filhos a Moloque e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem, contra a sua família, e o eliminarei do meio do meu povo, com todos os que após ele se prostituírem com Moloque. Está vendo que prostituição ela é ampla? Fica com esses pensamentos liberal aí do inferno. Cuidado, crente. O seu pensamento é pensamento do reino dos céus. Joga fora todo outro pensamento dessa agenda do inferno. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles. Versículo 7: portanto santificai-vos, sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus.
Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. A santidade vem de Deus porque Ele é santo. Quando Isaías olha para a figura dele, o serafim sai da presença de Deus com a tenaz na mão, com o fogo do céu. O Senhor é fogo consumidor. Você pode dar aleluia, glória a Deus? E aquela tenaz, quando toca a boca de quem vê e quem quer ser livre, limpa a boca do profeta e torna ele o maior dos profetas que falaram do Messias. Deus é poderoso para santificar você. Em Judas 24, abre aí que eu já nem lembro direito como recitar o versículo, mas veio o versículo na minha mente aqui. Judas 24, leia aí. Aquele que é poderoso para vos apresentar imaculados diante da sua glória. Quem é poderoso? Ele é poderoso. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? É isso aí, como está escrito aí? Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Você pode dar um glória a Deus? Deus é poderoso para apresentar você imaculado diante da glória dele, para livrar você de tropeços, aleluia. Junto com a tentação vem também o escape. Você pode dar um glória a Deus? Eu já tive vários escapes na minha vida. O diabo já me preparou várias armadilhas. Às vezes Deus me avisava em sonho, às vezes Ele me dava força que eu não tinha em mim. Tudo isso é para glorificar o nome daquele que santifica. Ninguém se santifica por si mesmo. Nós somos incapazes, querido. Mas eu preciso querer, eu preciso ter fé nele. Eu preciso puxar isso do céu. Puxar do céu. Se um homem amaldiçoar a seu pai e a sua mãe, será morto. Versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. O homem que se deita com a mulher do pai descobriu a nudez do pai, quando deitou com a mulher do pai dele. Note, queridos, como Deus vai trazendo questões de moral. Eu tenho ouvido muito dos pensadores. Os debates nos Estados Unidos são muito melhores que os debates aqui. Aqui o cara briga com o outro no debate. O crente briga com outro crente, falta só sair na mão. Lá nos Estados Unidos, cara, chega lá o cara, o ateu, vai no microfone, ele quer de fato entender. Ele quer de fato discutir ideias. É mais nobre, né? Eles discutem questões. Questões como o do ateu lá, se Deus não existe, e o cara que é muito sábio, o cara é muito sábio. Ele fala assim, muito bem, se Deus não existe certo ou errado, não existem princípios de moral. Então, já que não existe princípio de moral aqui, Hitler, então, você acha que Hitler fez certo ou errado? Matando multidões de pessoas. Está certo ou está errado? Aí o cara, ele fala assim, o ateu, né? Ele fala assim, não existe moral? Eu vou condenar Hitler. O cara condena Hitler. Ele fala, não, Hitler não, está errado, tal. Nós somos mais evoluídos que isso. Se existe evolução de Darwin, onde o mais forte vence, não é isso que a seleção natural prega? Se existe seleção natural, não está errado eu matar todo mundo para eu sobreviver. Está errado? Se Deus não existe, queridos, não existe moral. Existe moral. Eu quero dizer que toda moral vem de Deus. Aí pergunto assim, mas Deus era um Deus carrasco, mandou matar mulheres, crianças. Sabe da onde? Dessas nações aqui que passavam o filho passar pelo fogo. Que ensinavam isso para as outras pessoas, que destruíam populações inteiras. Que matavam os seus primogênitos para conseguir poder. Essas coisas ensinadas, sabe por quem? Por demônios. Os demônios que se prostituíram com as filhas dos homens, fazendo sexo com elas de semente. Se foi sexo físico ou não, se foi uma semente que o incubus pegou dos sucubus e os dois depois colocaram no homem e danificaram e formaram um gigante, seja de uma forma ou de outra, com relação sexual ou não. Esses anjos criaram espécies de anaquins, de gigantes. Criaram gigantes, e esses gigantes eram deformados geneticamente falando. Deus está mandando matar isso, queridos. Isso que a moral não é, então Deus era mau. Não, Deus está extirpando com algo que passou de todos os limites para ele, como os anjos passaram. Entende?
Está vendo as coisas que Deus está pedindo aqui? Ele está falando, mas aquele que deitou com a mulher do pai, aí você está falando, mas isso é tudo Antigo Testamento, pastor. Jesus nem condena a adúltera. Jesus de fato não condena, ele vem para libertar ela, porque como eu disse, é Deus que dá a santidade. Posso ouvir um amém? Só que ele diz para a adúltera, muito obrigado por quem está atento no culto, vai, não peques mais, não é verdade? Não vai continuar no seu pecado sendo adúltera aí, porque os adúlteros não herdarão o reino, os prostitutos não herdarão o reino. Ele fala aqui, versículo 13, aí tem os caras que começam a falar que Sodoma e Gomorra, os caras que estão aí querendo o evangelho da licenciosidade, que é uma maldição do inferno. Começa a falar assim, não, aquele negócio de Sodoma e Gomorra é porque lá em Sodoma existia um tipo de homem, mas Deus não está falando de todos os homens, o homem que gosta do outro homem. E aí ele engana o cara que está querendo sair daquela vida. Porque o que está escrito aqui, se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher. Como é que um homem se deita com outro homem como se fosse mulher? Eu quero que você me explique, por favor. É sexualmente, não é? Se deitar na cama, não é? Se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Está claro para todo mundo aqui o português claro do evangelho aqui? Dessas igrejas de inclusão. Pastor, mas eu tenho esse problema. Você tem esse problema? Vamos rasgar ali que você vai ser livre dele. Porque aquele que santifica não sou eu, é Jesus. Ele quer santificar você, Ele quer santificar a mim dos meus pecados, quer santificar você dos seus. Pode dar um aleluia, glória a Deus aqui? Ponto final, essa é a história. Pecado é pecado. Quem estabeleceu moral é aquele que pode estabelecer moral. É Deus. É isso que converteu o ateu do genoma humano. Ele falou, tudo está escrito no DNA. Mas o que não está escrito? É a consciência que eu e você temos do bem e do mal. O que converte esse homem ateu é que ele viu, não está no DNA que eu decifrei. Eu fui o diretor do projeto. Ele escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus. E ele fala, não está lá escrito aonde eu sei, desde pequenininho, que está certo e que está errado. E eu às vezes quando erro, eu sei que alguma coisa me toca aqui. O nome desta coisa que não é uma coisa, é uma pessoa, e ela é santa, chama-se Espírito Santo, que não contenderá para sempre com o homem. Aleluia. Oh glória. Diz lá que aquele que não conheceu o evangelho, em Romanos capítulo 1 ou 2, uma loucura, e ele nunca ouviu falar de Jesus, como que vai ser com ele, pastor? Ele pode ir para o inferno? Ele diz que testifica com ele a própria consciência do que está certo e o que é errado. A consciência dele absolve ou condena ele, em caso de nunca ter tido a oportunidade de falar de Jesus, de receber de Jesus. Ele tem uma consciência e ele toma decisões de acordo com aquela consciência. Que muito louco que é isso. A sabedoria de Deus, queridos, ela é maravilhosa. E ele está falando todos esses pecados aqui. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, é imundícia, descobriu a nudez do seu irmão. Versículo 21. 22. Guardai, pois, todos os meus estatutos, todos os meus juízos, e cumpri-os, para que não vos vomite a terra, para a qual eu os levo para habitar nela. A terra da promessa sua te vomita para fora, se você praticar coisas que pegam a santificação, que pegam na santificação. Vocês estão comigo aqui, filhos? Tudo que Deus prometeu para você te vomita. Não tem mais nada com você. Você perde a herança, perde a primogenitura, perde a herança. Esses pecados aqui são muito sérios. Não andei nos costumes da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, por isso eu me aborreci deles, por isso que eu mandei matar. Mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la darei para possuir. Está falando que Deus está falando para você eu vou dar a herança, vou dar a terra. Primogênito tem direito à herança. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Ele fala no capítulo 21 mais, ele fala para o sacerdote agora. Ele nos chamou para ser uma nação de sacerdotes. Ele fala para o sacerdote, olha a barra alta. O sacerdote, versículo 1, parte B, não se contaminará por causa de um morto entre seu povo. O sacerdote não podia tocar em nada morto, salvo por seu parente e chegado e tudo mais. Versículo 4, nem a sua irmã se tivesse casado, se não fosse mais virgem, ele podia tocar nela se ela morresse. Coisa de sacerdote. A separação de um sacerdote é muito grande, queridos. Porque vós sois nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho que entender o meu chamado, aquilo que Deus quer que eu seja. Um sacerdote desse naipe. Ele fala, versículo 4,
ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois se profanaria. Está vendo a profanação? Santidade do sacerdote, separação do sacerdote. Versículo 6: santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus. Um sacerdote que peca dessa forma profana o nome de Deus. Um sacerdote que cai, ele profana o nome do Senhor. Um pastor que cai, profana o nome do Senhor. É muito forte, queridos. Mas não é só um pastor, porque nós somos chamados para ser um reino de sacerdotes. Você é um sacerdote. Você está me entendendo que você é sacerdote? E que os seus pecados profanam o santuário de Deus? Não, o sacerdote não podia. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido. Tem tanta gente casando e descasando. Aí eu casei com a outra porque eu gostei mais dela, eu não era feliz com a minha mulher no meu casamento. Dançou, querido, está vivendo em prostituição, em adultério, está indo para o inferno. Sinto muito te dizer. Fosse desleal com a mulher da tua mocidade. Eu odeio o divórcio. Deus nunca disse que eu odeio uma coisa, Ele falou, eu odeio o divórcio. Então não vem com esses papos furados de que era incompatibilidade de gênero. Vai se converter, vai se tornar santo, vai amar sua mulher. É isso. Repudiado seu marido, pois o sacerdote é santo de Deus. Versículo 9: se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, provando a seu pai, será queimada. Um filho espiritual que se prostitui está profanando o seu pai. É muito sério, queridos. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção. Não estou falando que o óleo está aqui e o óleo santifica, o óleo quebra cadeias, não é isso que nós estamos profetizando aqui? E que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará suas vestes, como Anás e Caifás rasgaram as vestes. Sacerdote profano, profanou a Deus. Já estavam mais profanos do que o inferno. Versículo 12: não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Olha só que mais que ele fala: ele tomará por mulher uma virgem. Sacerdote só casa com virgem. A prostituta anda à caça de vidas preciosas. Um sacerdote casa com virgem. Viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, essas não tomará, mas virgem do seu povo. Eu não estou dizendo com isso que Jesus não purifica de todos os pecados, queridos. O que eu estou dizendo era o critério, a barra era muito alta para o sacerdote, vocês estão me entendendo? Isso eu quero mostrar para você. Eu não quero trazer algo de religiosidade aqui para você. Mas o que eu estou abrindo os seus olhos é que a barra da santidade de Deus, ela é muito elevada, ela é muito alta. Agora eu vou pegar um versículo e vou jogar ele para o Novo Testamento, para você ver também que a graça de Deus não se banaliza. Eu vou pegar esse versículo que eu enfatizei aqui, o versículo 11 do capítulo 20. O homem que se deitar com a mulher do seu pai terá descoberto a nudez de seu pai, ambos serão mortos. Tudo bem? Está escrito aqui? Agora vem comigo para 1 Coríntios capítulo 5. Vamos explodir isso na mente de Paulo. Vamos explodir a mente de Paulo aqui. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Paulo vai trazer uma condenação na graça, vai trazer um julgamento na graça. Ele vai descontaminar o corpo da prostituição. Em 1 Coríntios 6,18, abre para mim aí, Bruno, rapidez. Rapidez. 1 Coríntios 6,18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Está pecando contra o corpo de Cristo, vai receber condenação,
vai destruir, vai gerar uma semente dentro da igreja que vai profanar a igreja. Eu já vi várias igrejas, vários ministérios que o pastor peca, cai em adultério, vem um espírito de prostituição sobre o corpo, toma todo mundo. Algumas pessoas já viveram isso aqui. É muito sério. A gente não repreende, a gente tem medo de repreender, a gente tem medo de falar. Eu não tenho, queridos, de verdade eu não tenho papas na língua, porque a minha aliança é com Deus. Se eu agradasse ainda a homem, eu não agradaria a Deus. Tem gente que já ficou magoado comigo, pode ficar. Outros já pediram perdão, já liberaram perdão, tá tudo certo, tá todo mundo perdoado também. Não quero nem saber, mas o que eu estou dizendo para você, da minha parte é perdoar você. Agora o que eu quero dizer, se você cometer esses pecados, eu não sou Eli, que os filhos se prostituíam na frente da tenda, perdeu a cabeça, perdeu a glória e acabou, foi-se a glória. Acabou para Eli. Eu jamais vou ser Eli, queridos. Eu vou trazer a régua alta para você. Você está comigo aqui? Porque eu quero todos vocês aqui comigo dentro do céu, dentro do reino de Deus. Eu quero todos vocês vendo o Senhor na sua formosura, na sua glória, vendo Ele como Ele é. Aleluia, queridos. Você pode dar um aleluia, glória a Deus. E o seu Deus é santo. Quando os aiaiô tocam nessa glória, eles caem fulminados diante da glória de Deus. Cadê o temor de Deus? Temor, queridos, não é medo, é reverência. Porque o medo afasta, a reverência aproxima. Vou repetir, o medo afasta, a reverência aproxima. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar o que está acontecendo dentro da igreja, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Tinha que ser retirado da igreja. Vocês estão entendendo como, não, agora eu gostei da outra, achei ela mais bonitinha, eu já não sou feliz no meu casamento. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infame seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no último dia de entrar no céu. Paulo está entregando ele na mão do diabo, para ele apanhar do diabo. Tirou ele da igreja, entregou na mão do diabo e fala assim, bate nele. Vamos ver se traz arrependimento, para que lá no último dia haja esperança de salvação. Isso que Paulo está fazendo. Não só isso, não é boa a vossa jactância, a vossa soberba. Não sabeis que um pouco de fermento, esse pecado no meio da igreja, leveda, contamina toda a massa, como a raiz de amargura, o espírito da prostituição, contamina a igreja inteira. Não estamos aqui para passar a mão em pecado não, querido. Nós estamos aqui para amar pecador, mas nós estamos aqui, vamos lá para a libertação, para a cura, vamos. Mas vamos chamar pecado de pecado. É isso. Estão querendo tirar isso da nossa boca, queridos. Estão querendo tirar a verdade da sua boca. Não abra mão da verdade. Não abra mão da verdade. Eu sou a verdade e a vida. Em verdade eu vos digo. Ele é o anunciador da verdade. Ele é a verdade. Não abra mão dele. Não abra mão do Senhor Jesus, meu amado, minha amada. Não abra mão dele. Aqui não. Posso ouvir um amém aqui? Aqui não. É comigo, pastor. Aqui não. Lançai fora o velho fermento. Paulo está falando em linguagem de festa aqui. Pões ázimos. Lança o fermento para que sejais nova massa, pois sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. A Páscoa não se celebrava com fermento. Por isso nós banalizamos, não conhecemos festas, não temos temor. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, pão limpo, da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi, não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo. Paulo está falando, não faça sociedade não com o impuro do mundo, ou os avarentos, ou os roubadores. Não faça aliança com eles que amam outros deuses. O avarento ama o dinheiro, os roubadores amam a si mesmos, ou idólatras, pois nesse caso teria saído do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Mas agora eu vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, que destrói o corpo de Cristo, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Nem comais.
Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Isso é um texto muito claro para você ou não? Está claro para você que isso aqui é para a igreja? Está claro sim ou não? Está claro que não tem moleza para nós? Está claro que um pouquinho de fermento que nós permitimos destrói? Está claro que se nós permitimos sacrifício de Moloque e não dissermos nada contra isso, nós somos participantes desse erro? Vamos jogar isso para a graça hoje? Hoje nós estamos com medo de dizer a verdade, essa é a verdade. Estão querendo calar nossa boca. Cala nossa boca dentro das empresas. Você não pode dizer o que você acha, você não pode dizer o que você pensa, você não pode ferir outra pessoa. Cuidado, 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 compliance. Esquece o compliance, querido. Tenha compliance com o céu. Tenha compliance com o seu Deus. Tenha pacto com a verdade do seu Deus. Aqui não existe compliance não. Levantou a bola, eu corto mesmo, corto no trabalho. Ah, não é Marcelo, é mesmo, é isso aí. Vai tudo pro inferno. Quer chamar esse travesti para vir pregar aqui? Para vir fazer a abertura do evento? Vai rodar tudo aqui. E os executivos também não gostam. Falei mesmo. Ainda me provocou. Você não é pastor? É, sou pastor. E você quer a palavra do pastor? Essa é a palavra do pastor. Vai me mandar embora? Aí saí da sala, que estavam todos os diretores reunidos. Saí da sala, estava outro diretor financeiro. E essa pessoa que falou isso está passando do meu lado. Aí ele fala assim, falar mal de pastor pode, né? Ele não pode dar a opinião dele. Mas falar mal dele pode. No compliance pode. Falar mal da verdade de Deus pode. O que não pode é falar da conduta errada que eles têm. Você está entendendo como querem calar sua boca? Sua boca de profeta. Mas você aqui, meu filho e minha filha, você tem compromisso com a verdade. Eu posso ouvir um amém? Não tenhamos nosso meio, que diz em Joel, profetas calados. Você, com aquilo que você não discorda, em Romanos 1 fala isso. Não vou abrir lá, porque muito texto está pulando na minha mente aqui. Mas em Romanos 1, que você que não se posiciona diante dessas questões, você é conivente com o pecado. Não sejamos coniventes, ok? Somos sacerdotes puros. Nós somos virgens do Senhor. Pastor, eu nunca fui virgem. Você vai se tornar uma virgem pelo sangue de Jesus. Mas o Senhor quer que sacerdote se relacione com virgindade. Posso ouvir um amém aqui? Fui impuro até hoje, pastor. Não tem problema, o sangue de Jesus, seu filho, purifica você de todo pecado. Mas traga pureza na sua vida hoje. A partir de hoje, em nome de Jesus. Por isso que em Romanos 16, olha só aqui Romanos. Quer ver entrar a paz de Deus no lugar? Versículo 17. Lembra que eu falei que um dos pilares é a paz? Vamos explodir a paz para você. Rogo-vos, irmãos, que notei bem aqueles que provocam divisões. Nota bem, quem no corpo provoca divisão no corpo. Palavrinha, eu acho que está tudo errado ali, acho que devia fazer assim, fazer assado, eu penso, logo existo. Cuidado com esse. O que promove divisão, o que gera raiz de amargura no seu coração, cuidado com ele. Escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Vou repetir, afastai-vos deles. Com os tais, nem ainda comais. Não vai para a roda do escárnio. Bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos pecadores, não se detém na roda dos pecadores e não se assenta com os escarnecedores. Primeiro você está andando com o pecador, aí você para e observa o que eles estão dizendo. Daqui a pouco você senta e já está escarnecendo com eles. Esse é o caminho, filho, filha. Se você quer ser um sacerdote do alto, que você não deve andar. Está comigo, filho, filha? Vocês estão comigo? Agora os aleluias ficaram mais fracos. Vocês estão comigo? Cuidado. Com a doutrina que aprendesse, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo. Olha o que ele está dizendo aqui.
nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos bobinhos, dos incautos. Tem uma aparência de sabedoria, falam umas coisas, mas estão provocando divisão, falta de paz no corpo. Estão destruindo o corpo de Cristo. E você tinha que lutar por Cristo. Eu ganhei muitas inimizades, porque eu disse, eu não vou escutar isso. Porque eu não vou sentar mais nessa mesa. Eu decidi não sentar naquela mesa. Eu amo. Fui atrás para a reconciliação? Fui. Mas o negócio é o seguinte, essa é a minha parte. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Depender de vós. A minha parte é ter paz. Só posso ter paz com você se você segue os meus princípios, os princípios de Deus. Senão, não dá para andar dois juntos se não estiver de acordo. Posso ouvir um amém aqui? Não dá. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Já vocês têm obediência. Posso ouvir um amém aqui? Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz, olha só, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Note que Deus não se apresenta aqui como o Deus da guerra, como Yahvé Sabaó. Ele não se apresenta como Deus de guerra, se apresenta como Deus de paz. Eu vou trazer a minha paz. E a minha paz é separar joio de trigo. Posso ouvir um amém? No tempo da colheita, nos dias finais, Ele vai separar o que serve dos que não servem ao Senhor. No momento que a unção estiver chegando, a última unção, Ele vai mostrar a diferença do que serve e do que não serve ao Senhor. Estamos chegando diante desses dias. Por isso são os dias como nunca de você viver dessa maneira que eu estou dizendo para você. O Deus de paz esmagará Satanás, Ele vai trazer paz. A paz de Deus não é como nós pensamos. Mateus capítulo 10. A paz de Deus não é aceitar os que estão indo para o caminho errado. Ai, pastor, você não julga, mas o maldito Satanás, Paulo não julgou? Agora quem julga, sou eu ou Deus através de mim? Esse é o grande detalhe. É Deus que julga através de mim. Eu não posso trazer juízo porque eu não sou digno de trazer juízo. Só tem um que é o juiz, é Deus, e o seu Filho que recebeu o direito de julgar. Todavia eu e você temos que julgar baseado na lei dele, naquilo que ele diz. Não na letra como está escrito, mas na forma do Espírito de Deus. Julgue o caso. Julgue o caos. Mateus capítulo 10, no versículo 34, diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Olha só. Não vim trazer paz, mas espada. A paz de Deus, ela vem diferente, queridos. A paz de Deus vem para provocar mudança. A paz de Deus vem fazer separação. A paz de Deus é o fogo de Deus. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, xalá. Está claro que é a paz de Deus aqui? Deus não está se importando se é família sua. Veja que coisa mais séria. Para não ferir as pessoas, muitos estão ferindo Deus. Você está me entendendo, filho, filha? A seriedade com que eu vos falo do que é paz de Deus, do que é fogo de Deus. O fogo de Deus vem causar divisão. É isso. Não é para você ser um Durango, alguém que bate em todo mundo. É para você falar tudo em verdade e em amor. Tá comigo aqui? Quem condena é Deus. Eu, como pastor seu, às vezes tenho que te reprovar. Para te ajudar. Eu te reprovo sim, algumas vezes. Com temor de Deus, com amor por você. E porque eu quero que você vá para o céu. Está comigo me entendendo? Glória a Jesus. Vou pular um texto aqui que eu ia dizer. Vou pular um outro. Vamos falar dos 2 montes. E estou encerrando por aqui, no final dos 2 montes. Em Êxodo capítulo 19,
houve um problema com o povo que eu não quero que haja na sua vida. Agora que você tem toda a base, você vai entender. Versículo 5 diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, diligentemente. Está entendendo o que Deus está falando aqui? Tem um subtítulo da mensagem: diligentemente. Obrigado, né? Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis meus sacerdotes, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes. Nação o quê? São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vocês são sacerdote real, eu quero fazer desta nação uma nação de sacerdotes. Versículo 10, disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Santifica hoje e amanhã. Depois de Jesus são quantos dias? 2 dias. No terceiro dia eu vou fazer fumegar um monte de novo. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? No terceiro dia eu vou descer. Então, para se encontrar comigo, sacerdote, santifica-te, separa-te, seja propriedade exclusiva minha. Eu vou descer. Eu estou vindo, não sobre o monte Sinai, mas aqui aconteceu algo no monte Sinai. Houve uma reprovação no monte Sinai. E estejam prontos para o terceiro dia, porque ao terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: ué, ele não está chamando o povo para ser sacerdote? E agora ele fala: marca limite. Não deixa o povo entrar aqui onde eu estou. Marca limite. Por que Deus está falando isso? Eu já vou pular, segura aqui o seu dedo. No capítulo 20, no versículo 18, nós vamos ver por quê. Deus dá os mandamentos no monte. No versículo 18 do capítulo 20 diz: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando-se, estremeceu e ficou de longe. A glória de Deus não é para te gerar medo. O povo se afastou do chamado de ser sacerdote, de ser primogênito, de ter o direito de entrar na presença de Deus. Eles ficaram com medo, não com temor. E eu vou te provar isso nos próximos versículos. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Está vendo o medo deles? Mas olha o que Moisés diz. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor, reverência, esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Há uma manifestação, filhos, de glória, de sobrenatural. O Senhor está chamando o seu povo para viver maravilhas. Santificai-vos, porque depois de 2 dias Deus fará maravilhas no vosso meio. Nós estamos chegando nos dias das maravilhas de Deus, queridos. Só que só vai entrar e andar em maravilhas, em dons das testemunhas, quem de fato se tornar sua testemunha. Voltando no versículo 10 aqui, marcarás em redor que parando o que? Versículo 13: mão nenhuma tocará, mas será apedrejado ou flechado, quem seja animal, quer seja homem, porque a minha glória está manifesta, a minha santidade está manifesta, o meu avivamento está na terra. Todos que andaram diante de avivamento e não tiveram temor, Ananias e Safira, foram fulminados na graça, não na lei, diante da glória de Deus. Isso é avivamento. Isso é linguagem de avivamento, queridos. Estamos à beira de um grande avivamento. Santificai-vos, porque está chegando dias de maravilhas no nosso meio. Oh, aleluia. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte, as trombetas de Deus tocando. É hora de subir para se encontrar com Ele.
Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes e o seu caráter, e disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Está vendo aqui o negócio de mulher, o negócio de virgindade, o negócio de não se prostituir. Esteja santo, esteja puro. Não é uma questão física de quem é casado, é uma questão de pureza, de virgindade espiritual. Ao amanhecer, ao terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Versículo 18: todo o monte Sinai, diga Sinai, fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Como é que o Senhor desceu? Em fogo, para separar o que serve e o que não serve. Esse povo já não servia para nada, porque não se tornaram sacerdotes. A sua fumaça subiu como fumaça. O Senhor veio trazer paz no meio da congregação. Posso ouvir um amém aqui? Está entendendo como opera a paz de Deus? E o clangor da trombeta foi aumentando. As trombetas vão anunciar a volta de Jesus. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Está comigo aqui? Os anjos da igreja tocarão as trombetas. Santificai-vos, porque o Senhor Jesus está voltando, e amanhã Ele vai fazer maravilhas no vosso meio. Está vindo um grande avivamento. Ande nele, surfe essa tsunami do céu. E o Senhor disse a Moisés: desce e adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Mas Moisés, no versículo 20 que eu não li, versículo 19: o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Ainda vou pregar sobre os 7 trovões de Deus. Descendo o Senhor por o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. Moisés é sacerdote. Ele subiu para encontrar com Deus no monte. Subiu lá entre as nuvens para encontrar com Jesus, da maneira como você viste ele subindo nas nuvens. Da mesma maneira ele vai descer, e vós encontrareis com ele nas nuvens. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Subirão o monte para encontrar com ele nas nuvens. Também vós sacerdotes, versículo 22, que se chegam ao Senhor, se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então o povo subiu, não subiu, replicou, versículo 24, replicou-lhe o Senhor: vai, desce, pois depois subirás tu e Arão, que era sacerdote, contigo os sacerdotes. Porém o povo, quem esquece continuar sendo povo, não traspassa os limites. Pessoas que têm medo de Deus, mas não têm reverência a Deus, não vão encontrar com Ele. Os que não forem primogênitos, não souberem da sua herança, não encontrarão com Ele. Mas vamos ver o outro monte, o contraste. Esse monte não se chama Sinai, ele chama Sião. Repita comigo: Sião. Abre em Hebreus capítulo de número 12. O contraste dos 2 montes de Deus, Sião e Sinai. Oh glórias. Logo após o texto dele falar: não perca a sua primogenitura, como foi Esaú, um profano, que nós lemos no início da mensagem. Em Hebreus, que fugiu da minha Bíblia, já estou chegando lá, capítulo 12, versículo 18 em diante. Eu sei que eu já preguei pra caramba hoje, tá? Isso. Às vezes tem mensagem que não tem como se entregar de forma simples, elas são muito profundas. Ora, não tendes chegados ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som das palavras tais, no Sinai, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, desistiram de ser sacerdotes. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado, olha o outro monte aqui, ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos,
e a Universal Assembleia dos Santos, a igreja dos só vai pisar no Monte Sião primogênito. Posso ouvir um aleluia, um glória a Deus aqui? Só vai entrar os que não se contaminam. Pode dar um aleluia e outro glória a Deus? Só vai entrar quem foi aprovado na sua eleição e na sua vocação. Você pode dar um outro glória a Deus? Eu quero ser aprovado na eleição, na vocação. Eu quero receber a herança da terra, e não quero que a terra de Sião me vomite da sua boca. Se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria de que resta um repouso, e resta uma terra que mana leite e mel, não física, mas é a Jerusalém celestial. Oh glória, é a Assembleia dos Santos, é a igreja daqueles que têm pacto, porção dobrada do Espírito dele, que querem receber, segurar a herança. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. São esses. Guardei a coroa da vida, não profanei o nome do meu Pai, do meu Deus. Não me importa o que quer dizer o homem, seja ele quem for. O que me importa é o que me diz o Senhor. Versículo 25. Não antes, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, como que vão comparecer os espíritos justos? Aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala do próprio Abel. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, se tornar sacerdotes, quem divinamente os advertia sobre a terra lá no Monte Sinai. Ele não está falando mais de monte físico, ele está falando de monte espiritual. Está falando da nova Jerusalém, da cidade que desce do céu, ataviada para o noivo. Muito menos nós, os que desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra lá no Sinai. Agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Os poderes dos céus serão abalados, as estrelas cairão do firmamento, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia do julgamento. Ainda uma vez por todas farei abalar. Ora, esta é a palavra ainda uma vez por todas, significa remoção dessas coisas abaladas nas quais nós estamos pisando hoje, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Tudo que Deus criou tem um fundamento espiritual, nunca será abalado. Aleluia. Vocês não estão comigo? Ora, essa palavra ainda uma vez. Não, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência, temor e santo temor. Porque o nosso Deus e a sua paz, que esmaga Satanás, Deus é um fogo consumidor. Eu preciso abrir um lugar aqui. Apocalipse capítulo de número 11. Não está no texto, mas eu preciso te trazer aqui. Quando o Monte Sião estiver descendo, queridos, será como o que aconteceu aqui. Me abriu muita revelação aqui. Você quer ou quer que continue depois? Eu não posso continuar depois. Quem precisar ir, de verdade, fica à vontade. Mas eu vou encerrar e vou entregar tudo que Deus mandou entregar. E aquilo que está mandando entregar agora, eu vou entregar tudo, tá bom? Essa palavra não é para amanhã, não vou servir comida requentada. Ok? Tá bom? O sétimo anjo tocou a última trombeta, a sétima trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo, só na sétima trombeta, na última trombeta, que é a sétima, o reino do mundo nesse instante se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. O reino do mundo não está na mão de Jesus ainda, para quem acha que nós já reinamos aqui.
O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos ao toque da última trombeta. Lá no final da tribulação. E os 24 anciãos que estão no céu, que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sob o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Ele não repete aqui o que ele fala no capítulo 1, e que hás de vir. Ele diz que és e que eras, porque nesse instante Jesus já veio. Posso ouvir um amém aqui? Isso aqui é poderoso demais. Que és e que eras, a 7ª trombeta ele vem. Ele não é o que há de vir mais. Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, ressurreição dos mortos, arrebatamento, para se dar o galardão. O galardão não vem só depois do arrebatamento. Posso ouvir um amém aqui, quem conhece um pouquinho de profecia bíblica? Aos teus servos os profetas, aos santos que temem, diga, santo que teme o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Agora repare, abriu-se então o santuário de Deus, ó o monte Sião descendo, que se acha no céu, a nova Jerusalém. Foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram o que? Olha o que tinha no Monte Sinai, e olha o que tem aqui. Olha o Monte Sião descendo agora. Relâmpagos, vozes, trovões, e terremoto, e grande saraivada. Está comigo aqui, querido? Está me entendendo o que está acontecendo aqui? Esse aqui é o Monte Sião descendo. Agora, vou te dar vou dar mais um passo com você. Em Apocalipse, capítulo 14, eu vou começar de trás para frente. Não, vou no 7 primeiro. Vamos no 7, Apocalipse 7. Estou acabando agora mesmo, tá bom? Mas fica aí que você vai receber uma revelação que vai mudar a sua vida, tá bom? Tá comigo aí? Quer mudar a vida hoje? Quer participar desse sacerdócio maravilhoso? Quer ouvir aguçadamente a voz de Deus? Quer fazer o papel de ser santo para Ele, porque Ele merece? Quer fazer o papel de ser sacerdote separado, povo adquirido para Ele? Quer ser selado pelo Espírito Santo? Olha só. Vi outro anjo, versículo 2, capítulo 7, que subia do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Repita, selo do Deus vivo. E chamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado fazer dano à terra e ao mar. Quando as trombetas começam a tocar, os anjos vão começar a ferir a terra com 1/3 das águas, 1/3 das árvores vai ser queimada. Os anjos vão começar a ferir, mas antes deles começarem a ferir a terra, antes de começar a tocar a trombeta, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. A primeira trombeta são as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Até que todo aquele que é primogênito arrolado no céu seja selado. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. E aqui muitos confundem, achando que são as tribos, que são lá os judeus. Queridos, judeu é aquele que tem fé, que teve o pai Abraão. Posso ouvir um amém? Muitos dos judeus que estão em Israel hoje se converterão, porque um remanescente será salvo. Mas só vai ser salvo quem entregar a vida para Jesus, ponto final, fim da história. Porque Jesus era o judeu que veio salvar todo mundo. Posso ouvir um amém, glória a Deus? Com isso você está se orgulhando contra a raiz da árvore? Não, Senhor. Eu estou gerando em você temor, para que se Deus não poupou os ramos naturais, tampouco, como diz em Romanos 11, poupará a nós os ramos enxertados. Não poupou eles porque se prostituíram, serviram outros deuses. Por isso Deus passou e entregou a vinha a outros lavradores, a mim e a você, para que no devido tempo remetamos a Ele os frutos, frutos de santidade e de paz, de amor e de justiça. Ok? Por que não são 144 mil, pastor, judeus, como está escrito aí, de cada tribo? Por que não são? Ué, aqui você vê a tribo de Rúben, que profanou o leito do pai.
Não é isso que Deus está dizendo. Não é essa a forma de Deus falar. No capítulo 14, agora você vai entender algo. Nós estamos pregando sobre o contraste dos dois montes, não é? Agora já virou um estudo. Agora, se você entender, você vai dar glória no primeiro versículo. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre qual monte? Quem vai estar no monte Sião? Quem vai estar no monte Sião? Quem que nós vimos? Quem que vai estar no monte Sião? Quem que são as pessoas que estão lá? Os primogênitos. A igreja dos primogênitos? É a igreja dos primogênitos? É a igreja dos primogênitos. Lê de novo lá no 12, volta lá. Você fez uma cara de ué para mim, agora você vai voltar lá e vai ler. Porque todo mundo vai ter que capturar a revelação aqui. Ó. Olha que lindo que é isso. Não. O Hebreus. O Monte Sião. Volta lá no Monte Sião aqui, ó. Mas tendo chegado, versículo 22, ao Monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Cadê? E a cidade dos vivos, Jerusalém celestial. E a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Quem é a universal assembleia? A igreja dos primogênitos. Quem está pisando no Monte Sião? Igreja de primogênitos. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Então volta agora no Apocalipse 14. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião. Quem estava com ele? A igreja dos primogênitos. Mas quem que está aqui? Os 144 mil que foram selados na fronte. Na fronte é escrito o quê? O seu nome e o nome de quem? Do seu pai. Está vendo que estava na fronte dessa igreja? Quem são eles? Versículo 3. E ninguém, parte B, pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Quem que foi comprado da terra? Quem foi comprado pelo sangue de Jesus? Posso ouvir um amém? Quem são eles? Quem são eles? Os santos, os virgens, que não se macularam com mulheres, não se prostituíram, porque são castos, se santificaram para Deus. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira, porque eles têm pacto com a verdade. Lembra que eu preguei hoje o tempo todo? Na sua boca não tem mácula. Quer ver os 144 mil agora? Na cidade celestial? Abra Apocalipse 21. Todos os teólogos concordam que Apocalipse 21 é a igreja. Apocalipse 21 está falando da igreja. Nós vamos ler que fala da igreja. Mas olha que lindo que é isso. Vi novo céu e nova terra, versículo 1. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa. Lembra que Hebreus 12 fala que está descendo do alto a nova Jerusalém? Vi a cidade santa. A nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como? Quem é a noiva? Muito obrigado. A noiva adornada para quem? Para Jesus, o seu esposo. Então ouvi do céu uma voz vinda do trono dizendo: é a festa dos tabernáculos. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão seu povo e Deus mesmo estará com eles. Versículo 7, liderará de todas as coisas. Versículo 9, então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças da ira de Deus, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. A igreja arrolada, os primogênitos, formam a cidade de Deus, a nova Jerusalém. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. Qual montanha é essa? Sião. Muito obrigado, meus filhos. A santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, aleluia. Nós vamos encontrar arrebatados com ele nos ares. Vamos subir no ar. Lá está descendo uma cidade, uma Sião espiritual. A montanha do céu está descendo, fumegando na terra, para julgar o mundo, tomar o reino dos homens e entregar para a sua igreja, para a sua amada, a santificada, a igreja dos primogênitos. É lindo demais. É lindo demais.
Aqui tem o nome dos apóstolos que representam a igreja, o nome dos patriarcas de cada tribo de Israel, porque é o Israel físico se juntando com o Israel espiritual. Todavia o físico dos que foram santificados para Deus e viveram na fé em Jesus. Mas note, versículo 17, abre comigo lá, por favor. Mediu também a sua muralha. Qual que é o número da muralha? 144 côvados. Por que a muralha tem 144 côvados, queridos? Porque elas são compostas por 144 mil, que é um número simbólico. Quanto tem um dia para Deus? Em 1000 anos como um? Um dia tem quantas horas? Quantos anos nós estamos aqui nessa terra? Quantos anos que o homem está nessa terra? Muito obrigado, 6.000. Faça 6.000 na sua Bíblia. Faça 6.000 aí no seu celular, vezes 24. 6.000 vezes 24. Muito obrigado. Alguém já fez a conta de cabeça? 144 mil. Quem são 144 mil? Todos aqueles, desde o início de tudo, até esses dias, que morreram na fé em Jesus, ou entregaram a vida para Jesus. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Esses estão compondo a cidade espiritual. Não acabou, estou acabando nesse último versículo. Vou te dar o selo de Deus. Em 2 versículos, capítulo 22. Meu Deus do céu. Versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, nessa cidade, estará o trono de Deus. Os seus servos os servirão. Contemplarão a sua face. E na sua fronte tem o quê? Quem tem esse nome? Os selados. Quem tem esse nome é a igreja que nós estamos vendo aqui. Agora a prova mais profunda, pastor. E vou encerrar neste versículo para você dormir celebrando isso. Apocalipse capítulo 3. Tem uma igreja que é a igreja que Deus não repreende, uma delas. Uma é Esmirna. E o outro nome dela é Filadélfia. Oh glórias. Mais uma água, filho. Olha que coisa mais sublime do céu, queridos, que eu estou te entregando aqui nessa noite. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo. Quem ele é? Santo. E qual que é o outro nome dele? Verdadeiro. Quem tem pacto com a verdade aqui? Quem tem pacto com a santidade aqui? Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ele vem com a chave de Davi para abrir a porta do reino dele. Ele vai sentar no trono de Davi, e no trono de Davi ele vai reinar. Posso ouvir um amém aqui? Ele está com a chave de Davi. Ele vai abrir a porta para os primogênitos entrarem, e vai fechar a porta para aqueles que vêm atrasados. Ele: deixa eu entrar, Senhor, deixa eu entrar. Você não vai entrar. Conheço as tuas obras, vezes que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, não profanaste o meu nome. Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, está vendo aqui como Deus não tem pacto com carne? Ele diz em Gálatas capítulo 4, para quem gosta de revelação, e eu vou entrar nela, que compareceram ao Monte Sinai, que os que compareceram ao Monte Sinai estão debaixo de escravidão, juntamente com seus filhos, filhos da lei. E esta é a Jerusalém atual, escrava com seus filhos. A Jerusalém por ela de cima é livre, é filha da promessa. E essa é a Sião, é a cidade espiritual. Está entendendo o contraste? Não posso entrar aqui também, eu tinha que ler Gálatas 4, mas vamos voltar aqui. Declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Você está vendo aqui? Como eu não estou sendo antissemita? Estamos entendendo a linguagem de Deus? Eu não sou antissemita. Eu quero ir lá para Israel para salvar judeu. Está me entendendo? Mas ele vai ter que entregar a vida dele para o judeu dos judeus, como os primeiros apóstolos que eram judeus entregaram. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, numa grande tribulação, que há de vir sobre todo mundo. Eu vou selar você antes da tribulação. Antes de eu queimar a terra, antes de eu julgar a terra, eu vou selar você.
que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, que ninguém tome o que? O que Paulo guardou até o final, a tua coroa. Venho sem demora, conserva o que tens, que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, falo-ei o quê? Coluna no meu santuário de Deus. Onde está o santuário de Deus? Aonde está? Lá em Sião, na Nova Jerusalém, lá no céu, não é? Farei vocês coluna no meu templo. Que mais? Gravarei também sobre ele o que? Você devia dar glória agora. O nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. O que os 144 mil tem na testa? O nome de Deus e o nome de Jesus, e a Nova Jerusalém na testa deles. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Está vendo quem é selado, querido? Esse selo vem sobre a igreja, aleluia. Oh, glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui eu encerro a mensagem dessa noite. É muito tremendo, não é, filhos? Você nunca viu os 144 mil dessa forma, viu? Isso aqui é maravilhoso demais. Isso aqui são das preciosidades do céu. Isso aqui é coisa sublime. Por isso eu quero que eu e você façamos parte, sejamos os muros da Nova Jerusalém, sejamos coluna no santuário, assentemo-nos com Ele no trono. Que trono? O trono que Ele vai reinar, queridos. Os mártires que morrerão por Ele sentarão em tronos para julgar as nações dessa terra. Você está entendendo comigo a nossa função? Para nós ficarmos aqui cuidando de besteirinha, briguinha dentro da igreja, meninice espiritual. Não. Você é a noiva santa de Jesus. Você é selado por Ele. Você tem pacto para ser um sacerdote santo, um povo separado, exclusivo dEle, para andar em santidade e paz, para ver o Senhor no dia do retorno dEle. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor.